alegria, né, que a gente se encontra aqui nessa mais uma oportunidade que a gente permite estar junto aqui, que o Pai permite, né? Então, como o Paulo fala, em tudo dai graça, né? Agradecer que a gente está sem dor nenhuma, então tem saúde, estamos aqui inteiros, né? Mas quem não tem uma dor lá no fundo, uma dor interior, as dificuldades, né? Alguns desequilíbrios, quem pode dizer que dá conta da vida sozinho e não precisa de ajuda? Que pode negar o auxílio que esse mestre amado nos faz? Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem pode dizer na vida que dá conta sozinho? Então, eu acho que o trabalho nosso, que é o tema da palestra, né, é a gente buscar se aprofundar nos ensinamentos de Jesus, que vão nos sustentar, nos dar condições de suportar todas as dores, todas as dificuldades que todos nós sentimos e passamos na vida. Se eu estou de pé aqui hoje, é graças a essa casa, a esses conhecimentos que vêm auxiliando muito a minha família. Se eu consigo estar passando alguma coisa aqui de bom hoje, devemos a nossa família toda a essa casa. Porque foi a essa casa que deu as forças necessárias do ensinamento que minha mãe passou para mim há 50 anos atrás, quando meu irmão desencarnou. Toda machucada, me chamou no hospital e falou que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. E hoje eu estou precisando desse ensinamento que ela passou para mim, aceitando a perda do meu filho. Então, você vê como é que esses ensinamentos que essa casa passou para minha mãe, que eu vinha com a minha mãe aqui quando eu era pequeno, são importantes. Porque a gente não sabe da hora que vai precisar deles. E a gente precisa seguir os conselhos de Jesus. Jesus fala para a gente caminhar enquanto tem luz, enquanto é dia. Porque depois que escureceu, que as dificuldades vieram, fica mais difícil. É muito mais fácil da gente tropeçar e suportar as dificuldades. Então, na vida da minha mãe, sempre foi a prioridade a busca, tanto dela quanto do meu pai. E isso é um exemplo fundamental que, graças a Deus, eu tive na minha família, para a gente dar a abertura para as coisas do Espírito. A matéria é importante, mas Jesus nos adverte: nem só de pão vive o homem. Nós podemos e devemos trabalhar, porque é lei de Deus, é lei do trabalho, é lei que traz o progresso, ativa as forças da inteligência da gente, traz o conforto, o bem-estar, o equilíbrio na área financeira que é necessário. Mas Jesus nos adverte: nem só de pão vive o homem. Então esse é o trabalho fundamental que nós temos que dar a abertura necessária. Porque nós nunca sabemos quando vamos precisar dessas forças, desses ensinamentos que essa casa nos traz, para que ela suportasse resignadamente
desencarne do meu irmão, quanto a doença que veio levar ela ao desencarne aos 49 anos. Como assim a Cecília também foi um exemplo de resignação. Há 5 meses atrás do seu desencarne, passando por dificuldades imensas, onde nem tramal e morfina aliviavam a dor. Nunca abriu a boca para reclamar de nada, sempre aceitando. Então, olha, eu agradeço profundamente todos os auxílios e os ensinamentos que essa casa me trouxe. Seu Nazaré, quando aqui estava, me ajudou muito a tomar decisões na minha vida que influenciaram de uma maneira positiva para que eu mantivesse a minha família unida, para que meus filhos tivessem um lar equilibrado, onde o pai e a mãe estiveram juntos o tempo todo. Então, olha, é muito importante a gente priorizar as coisas do Espírito, que Jesus vem nos falando há tanto tempo, há 2000 anos, e infelizmente ainda a gente dá tão pouca importância para esses ensinamentos, porque a matéria ainda influencia de uma maneira muito forte na vida da gente. E a gente precisa, só a dor faz com que amoleça o coração da gente, se sensibilize mais, tire as cascas do orgulho, para que a gente sinta mais as dificuldades dos nossos semelhantes, fique mais aberto às dores alheias e aproveite melhor o tempo, dando abertura às coisas importantes, ao sentimento mais de solidariedade, fraternidade, compaixão, se movimentando na direção daqueles que passam por dores e todo mundo tem condição de auxiliar com alguma coisa. E é isso que a gente pode levar para o outro lado. É isso que vai fazer com que a gente esteja do outro lado com as nossas consciências tranquilas. Aqueles que têm a oportunidade de participarem dos trabalhos mediúnicos, isso fica mais latente, mais perto da gente, o nosso futuro, como que as pessoas chegam do outro lado, as que estão bem e as que não estão tão bem assim, por não terem aproveitado o tempo da maneira adequada. E o tempo parece que da gente é longo, não é. A vida é muito rápida mesmo. E daí, como estamos aproveitando o nosso tempo? Aonde estamos direcionando as nossas forças? Estamos dando abertura suficiente para as coisas que Jesus veio ensinar a gente? Estamos trabalhando esse lado que vai nos dar o bem-estar do outro lado, por chegarmos com as nossas consciências tranquilas, porque foi concedida a nossa encarnação perante compromissos assumidos. Assumimos compromissos. E aí? Mas chega aqui, a matéria nos toca de uma maneira mais forte e a nossa consciência, como espíritos imortais, fica mais frágil. Mergulhamos na carne. Estamos mais limitados como espíritos imortais que somos, mas não podemos estarmos afogados na carne, como Paulo nos fala, nos chama a atenção. E é importantíssimo que nós acordemos e aproveitemos o nosso tempo da melhor maneira possível. Porque eu sempre está muito mais perto da gente ver o resultado do que a gente imagina. A gente se preocupa
preocupa muito mais com a geladeira do lado de cá do que com a do lado de lá. Quem não tem o hábito de abrir a geladeira e ver o que tem dentro? Com a nossa aposentadoria, com o nosso plano de saúde, mas e visualizar do outro lado? Como é que é? Estamos visualizando? Essa casa aqui, o João dá um curso aqui no sábado, que fala das condições do André Luiz, médico Dr. Carlos Chagas, como ele chegou do outro lado, a situação que ele passou, fome, sede, e aí? Como que queremos o nosso futuro? Se a gente não está dando a devida atenção, nos abrindo, visualizando. Então é importante que a gente esteja mais atento. Cadê minha mulher, meu filho? Há 40 dias estava aqui, assistindo palestra do Arthur Valadares. É assim, a coisa é rápida. Está muito mais perto da gente ver o resultado do que a gente imagina. E a gente precisa aproveitar o tempo aqui da melhor maneira possível. E Jesus não pede muito, mas um pouco que a gente se movimente nessa direção do conhecimento. Amai-vos e instruí-vos. A casa está cheia de abertura, de leitura edificante que nos alerta para que a gente se abasteça desses conhecimentos e busque pôr em prática. Agora estamos chegando na época de Natal, todo mundo se sensibiliza, mas vamos não ficar só na parte material das comemorações, vamos procurar se aprofundar, como a Vanessa falou, pôr no cartão lá, buscar um contato mais íntimo com esse que realmente pode nos auxiliar. E quem pode falar que não precisa dele, que se dá conta sozinho, se basta. Um espírito que chegou na perfeição, que trabalha há 4 bilhões de anos, que fez tudo aqui que a gente desfruta todos os dias. A água que a gente bebe, o arroz, feijão que a gente come. Como tão pouca importância? A gente luta tanto pelas coisas materiais, mas o que é nosso? Como que a gente pode querer achar que é nosso por estar lutando em 40, 60, 80 anos? Se esse espírito trabalha há 4 bilhões de anos para construir tudo que construiu, com a capacidade dele de modelar o fluido cósmico universal, que é o fluido que envolve o universo todo. Por isso que ele curava cego, fazia andar paralítico. Essa era a capacidade, e é a capacidade de Jesus. Por isso que ele tem a capacidade de cuidar de cada um de nós. Ele nos conhece profundamente, a cada um. Está aberto a nos auxiliar nas nossas dores e dificuldades. Mas estamos nos abrindo o suficiente para que ele realmente nos auxilie? É essa a prioridade das nossas vidas? Ou estamos gastando muito tempo com a parte material, que é passageira, e daqui a pouco estamos do outro lado, e aí? Com quanto conseguimos cumprir com aquilo que assumimos? Isso que vai fazer a gente chegar bem do outro lado ou não. A nossa própria consciência. Para aqueles que estão nos aguardando, que nos amam, que trabalham constantemente do nosso melhor, nos auxiliando, sem que a gente perceba. Está no Evangelho: honrai vosso pai e vossa mãe. Mas e esses que estão o tempo todo nos auxiliando? A gente está sendo grato a eles? A gente tem essa consciência?
ou a nossa mediunidade ainda está muito, a nossa sensibilidade está muito a desejar, por falta de buscar essa parte espiritual, buscar essa sensibilidade a mais, que todos nós temos. Temos condições de perceber aqueles que estão querendo bem nosso, ou por falta de sintonia, de estarmos sintonizando com outros objetivos. Aí fica muito mais difícil o acesso daqueles que querem nos auxiliar. A espiritualidade falou isso no DOI, o último DOI que teve. Muitas vezes eles encontram dificuldades de nos acessar. Nós precisamos estarmos mais acessíveis, mais abertos às coisas do céu e não tanto às coisas da terra. Esse é o verdadeiro trabalho, para que a gente tenha forças de suportar resignadamente as nossas provas. Não é porque estamos trabalhando que vamos ficar isento das provas, não. Porque não pusemos boa semente no passado e hoje temos que colhê-las para aprender e selecionar sementes que estamos tendo a oportunidade de pôr no chão hoje. Estamos semeando coisas boas para garantir o nosso futuro, trabalhando com empenho nesse sentido, como muitos trabalharam, exemplificaram, porque Jesus mandou gente nos 4 cantos do mundo, em todas as épocas da humanidade, para que o bem fosse esclarecido e estivesse latente. Mas estamos aproveitando ou somos os trabalhadores da última hora? Mas estamos tendo a chance. Então vamos aproveitar essa chance, esse pequeno tempo, como espíritos imortais que estamos aqui em cima da terra. A exemplo do Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso, virou presidente da África do Sul, libertou um povo todo da opressão inglesa. Isso é exemplo de trabalho, de resignação, suportar. Um grande que libertou a Índia, passando fome, também da opressão inglesa. São exemplos que têm que estar vivos na mente da gente e serem objetivos. Se a gente consegue pouco hoje, se a gente desenvolver as nossas capacidades, a gente aumenta o nosso potencial. É isso que a Terra precisa. Que o bem se potencialize. E essa casa dá as instruções. Como temos maior conhecimento, maior responsabilidade. O Papa Francisco é um exemplo aí na Igreja Católica. Temos que valorizar as outras religiões, não é só o Espiritismo. Tem gente boa em todo lugar, fazendo bem. Temos que enxergar e valorizar, se unir, se fortalecer. O Chico Xavier psicografou 400 e poucos livros. Quantas pessoas esse homem não atendeu? Como são recebidos do outro lado? E a gente? Como queremos ser recebidos? Pelos que gostam da gente, estão aguardando a gente? Se a gente estiver bem satisfeito com a nossa própria consciência, com o nosso aproveitamento do tempo aqui que foi concedido para a gente, para essas finalidades, no nosso aprimoramento moral, aqui é que somos testados no nosso egoísmo, aqui na matéria, nas nossas dificuldades, a solidariedade, a fraternidade. É para isso que estamos aqui. As belezas do céu são imensas e nos aguardam.
mas depende da gente, da nossa movimentação interna nessa direção, para que estejamos sob a influência daqueles que querem o nosso bem e têm condição de nos auxiliar. É isso que a gente precisa, dar cada vez mais abertura em nossos sentimentos, pensamentos e atitudes, principalmente. Vou ler um trechinho aqui de uma mensagem, né, que eu gosto muito, até o fim. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize o término, e sim a finalidade ao objetivo. Qual tem sido o nosso alvo? Lembro que o Ricardo uma vez trouxe um alvo assim jogado na palestra dele. Qual tem sido o nosso alvo? Tem sido esse espírito tão capacitado, que está pronto a nos auxiliar a qualquer momento, e os seus trabalhadores? Ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Como falei, Jesus mandou em todas as épocas da Terra gente capacidade para divulgar o bem. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Casulo da animalidade. Uma lagarta, depois ela vira um casulo, depois vira uma borboleta. Olha que transformação mais linda na natureza. Já se arrastamos até aqui, já evoluímos muito, saímos lá da idade da pedra. Olha quanto caminhamos, se arrastamos como uma lagarta, mas ainda estamos presos em sentimentos, menos enobrecidos, em vícios, em problemas, em dificuldades. É preciso que a gente se esforce para romper esse casulo e consiga bater asas, com as asas do amor e da sabedoria, que é o conhecimento quando vivenciado, que nos levará a lugares bem mais bonitos do que a Terra. Essas belezas estão aí, nos aguardam. Depende do esforço individual de cada um. Quando o mestre louvou a persistência e evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual, porque não é fácil. Não é fácil o caminho espiritual, porque contra os nossos anseios, nós temos milênios de dificuldades que nos arrastam e nos seguram para trás. Ainda que a gente precisa vencer, que estão dentro da gente. Mas é possível, porque a verdadeira capela, o verdadeiro altar está dentro da gente. E muitas vezes a gente tem dificuldade para olhar dentro da gente, porque a gente enxerga escombros. E para reconstruir isso não é fácil, é trabalho árduo, mas é preciso que nós comecemos pelos alicerces, construirmos sobre pedra, sobre os alicerces de Jesus. Daí sim estaremos nos construindo com segurança, e não sobre o alicerce material, que é a mesma coisa que construir sobre a areia. Uma hora desmorona. O que não tiver construído nas bases de Jesus, cedo ou tarde desmorona.
Aonde está Roma? Aonde está Atenas? Escombros. Escombros. Então, o que permanece de pé são os objetivos do Pai e que Jesus há tanto tempo trabalha. É isso que nós precisamos edificar tijolo a tijolo dentro do nosso interior, que é a mais alta e bela das capelas, mas é trabalhoso, não é fácil. Por isso que a gente tem muito mais facilidade em falar dos defeitos dos outros, comentar, que é um hábito pernicioso, do que a gente se voltar para a gente e olhar e encarar as nossas próprias dificuldades, admitir de uma maneira humilde, reconhecer e trabalhar para se modificar. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Nada se consegue sem trabalho. Ninguém se furtará impune. A percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Trabalho que não pode ser dado para outra pessoa, é um trabalho individual, intransferível, e cada um tem o tempo dele. Deus tem os meios de acordar os seus filhos. Não precisa a gente ficar preocupado com o nosso semelhante. A gente tem que olhar para a gente. Cada um vai ter que responder pelos seus próprios atos. O outro é problema do outro. Ele vai ter que responder. Se a gente pode fazer alguma coisa pelo outro, o outro é pelo exemplo das nossas próprias atitudes. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa das asas de amor e sabedoria, que é o que falamos, né? Sabedoria é o conhecimento vivenciado, amar os instruídos. Quanto conhecimento essa casa proporciona, as leituras espíritas nos proporcionam, nos advertem como agir para que a gente não venha agir de uma maneira errada e depois ter que reparar os nossos erros. Quanto tempo demora isso? Foi a palestra da Renata, culpa, arrependimento e reparação. Quanto tempo vai para a gente passar por esse processo de sentir a culpa, se arrepender e depois reparar? Quanto tempo? A Renata falou sobre Judas. Olha as consequências de Judas. Veio conseguir ter a sua consciência tranquilizada 1400 anos depois, como Joana d'Arc, sofrendo as mesmas coisas que Judas sofreu, que Jesus sofreu. Foi vendida para os ingleses, foi queimada. Então, olha só. Então, a gente tem que pensar bem as nossas atitudes hoje. São advertências que pensa bem o que a gente pode e deve fazer com o nosso livre-arbítrio, se a gente não ganha tempo procurando fazer o bem. Porque débitos a gente já tem bastante. E para resgatar os nossos débitos é doloroso. Mas um gesto de amor cobre uma multidão de pecados, como nos fala Pedro. Então, é isso. A gente precisa buscar essa força que é Jesus, que é o cristianismo. Ainda mais hoje, que é dia 1º, é Natal. Olha bem o mês. Mas a gente tem que procurar o ano inteiro. Não é só no mês de dezembro ficar dando presentes e desfrutar de um bem-estar que mais a matéria nos proporciona. É gostoso encontrar com todo mundo, mas
objetivos aprofundados de Jesus. A gente está dando abertura nos nossos corações, que essa é a verdadeira propriedade, o que a gente pode levar para o outro lado. Esse bem ninguém rouba da gente. Esse bem é imortal. Como espíritos imortais que somos, a nossa cabeça não consegue dimensionar esse patrimônio que o Pai deu para a gente. Ser imortal. Só acumular coisas boas. Podemos acumular coisas ruins e por isso que temos que estar atento. Mas Jesus nos fala, brilhe a vossa luz. Vós sois deuses. Nós temos a potencialidade aqui dentro da gente. Cada um tem. Nós fomos programados para brilhar. É esse o nosso objetivo. E quanto mais cedo a gente reconhecer essa necessidade nossa e trabalhar para isso, melhor é o nosso bem-estar. Está aqui, ó. Em cada encarnação a gente pode dar um passo do tamanho que quiser, mas depende da nossa vontade. Como aproveitar? Por que Jesus apareceu para Maria Madalena? Primeiro, da onde ela vai, as tendências dela, o que ela vivenciava, sair de um oposto e ir para outro. Esse é o grande passo, o grande exemplo de uma mulher. Esse é o mérito de Jesus aparecer primeiro para ela. Paulo já tinha conhecimento, já vivenciava, mas a hora que vê Jesus fica cego de tanta luz, que é um espírito que só acumula coisa boa. É essa luz que Jesus fala que a gente tem dentro e precisa fazer com que brilhe. Para que a gente tenha a condição de auxiliar aqueles que já foram. Dar força, ajudar na evolução do nosso planeta. Essa é a nossa responsabilidade, porque estamos a desfrutar todos os dias do esforço de Jesus, do trabalho de Jesus, comendo, bebendo e respirando. Como podemos retribuir tudo que o Pai nos dá através das mãos do Espírito puro desse, que chegou lá? Tentar retribuir com o que a gente tem condição. Se esforçar nesse sentido, para que a gente se melhore um pouco mais do que a gente é, reconhecendo as nossas imperfeições e lutando contra elas. É assim que se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Pelo esforço que ele faz para domar as más tendências. Eu sei as minhas e sei quanto eu preciso lutar contra elas, para que eu consiga vencer essa animalidade que foi falado aqui. Essas más tendências que todos trazemos do passado nosso. Mas o Pai é misericordioso e sempre nos dá uma nova oportunidade. Mas vamos precisar voltar aqui e reencarnar. Porque a hora que chegar do outro lado, o que a gente fez de bom, de certo e aonde erramos? Qual a nova chance? Volta lá. Passa um tempo lá em cima aprendendo, volta lá. Essa é a misericórdia do Pai, que o Espiritismo nos mostra com tanta clareza. Qual Pai que não dá uma nova oportunidade para os filhos? Essa é a misericórdia do Pai. Volta lá. Mas em como estamos aproveitando essa? Aonde entraremos na fila de espera para reencarnarmos de novo? A justiça do Pai é perfeita. Não erra 1 miligrama. Nada que passamos é por acaso. Ou está em causas atuais das aflições, ou causas anteriores.
A nossa cabeça ainda não é capaz de acreditar que tudo que a gente sopra tem razão justa. Mas tem. Por isso que precisamos ser resignados perante esse conhecimento que o Espiritismo nos fornece, nos mostra, para trabalhar, apesar das nossas dificuldades e sofrimentos, vencer, sair desse estado primitivista ainda e trabalhar para construir um mundo melhor, mais humano, mais solidário, menos dor, e vai ser construído, porque são esses objetivos do Pai e que Jesus trabalha há tanto tempo. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio, por isso que a evolução é demorada e lenta. Vamos colaborar com esse mestre que há tanto tempo trabalha. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Os labirintos dos vícios, das más tendências. Depois que estamos nesses labirintos, como é difícil sair, porque a gente entra em sintonia com entidades da mesma vibração, dos mesmos objetivos. Como é difícil sair. Só Jesus, ele está lá, nos fazendo o convite. Mas é preciso esforço e determinação para que a gente consiga vencer todas essas dificuldades que está dentro de cada um de nós. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. A perfeição que Jesus exemplifica para a gente e que deve ser os nossos objetivos e que a gente deve se empenhar todos os dias para trabalhar um pouco e procurar ser um pouco melhor hoje do que eu fui ontem, um pouco melhor amanhã do que eu fui hoje, porque nós temos todo o auxílio possível e o Pai nos concede tudo o que a gente precisa para essa evolução. Que Jesus esteja cada vez mais presente em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, nos auxiliando a construir um futuro para essa terra tão bonita que Jesus há tanto tempo trabalha.